Boa noite ao técnico do Vila, Antônio Carlos Zago, com um currículo muito extenso como jogador e também com passagens em clubes importantes do futebol brasileiro como treinador. Seja bem-vindo ao programa, Zago. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom, né, você voltar ao passado e recordar daquilo que você fez durante a sua carreira. Mas o mais importante é que eu, como treinador, eu apaguei tudo aquilo que eu fiz como jogador, comecei uma carreira nova, são 2 anos praticamente que eu comecei como treinador e espero um dia vir a ser um dos grandes treinadores aí do futebol brasileiro. Você que estava lá no interior de São Paulo, Antônio Carlos, de repente recebeu o convite do Vila Nova. Você deve pensar, eu vou abrir um novo caminho, um novo campo em outro estado. Como é que você recebeu o convite do Vila Nova, as informações sobre o Vila Nova? Você não vem para um estado qualquer, para uma cidade qualquer, né? Goiânia tem muita história dentro do futebol. Daqui saíram vários jogadores aí para o futebol brasileiro, grandes jogadores. Um foi o Zé Teodoro mesmo, e naquele time tinha o Luvanor, o Idemar, tinham grandes jogadores. E é a oportunidade também de poder trabalhar num novo estado, né? E eu sempre gostei de desafios. O Vila é uma equipe que não conquista um título há 6 anos. O projeto, tudo aquilo que nós conversamos, isso aí fez com que eu me empolgasse mais ainda em aceitar o convite do Vila Nova, já que nós temos esse desafio aí na Série B e espero que possamos recolocar o Vila Nova de novo na Série A do Campeonato Brasileiro. Interessante que aqui no Brasil era só Antônio Carlos como jogador. O Zago já foi na Itália, né? Porque quando eu cheguei na Itália, o presidente já me esperou com a camisa escrito Zago atrás. Então, se como todos os jogadores que jogam na Europa carregam o seu sobrenome, né? E o meu é um sobrenome italiano. Então, quando eu cheguei, já estava tudo pronto, não teve como mudar, ficou Zago mesmo. Sair do futebol paulista e chegar no futebol goiano, substituindo de cara um dos maiores treinadores que já passaram pelo nosso futebol, né? Muito vitorioso com o Goiás e que fazia um trabalho também até agora muito bom no Vila Nova. Pesou a responsabilidade ou você encarou com naturalidade esse desafio? Eu sempre tive muita responsabilidade em tudo aquilo que eu fiz durante a minha carreira como jogador, como dirigente. Às vezes você comete alguns erros, mas isso faz parte de qualquer profissão. E agora, substituindo o Hélio, né, que foi meu treinador também no Juventude, tenho um bom relacionamento com o Hélio, mas esperançoso em poder continuar o trabalho que ele iniciou aqui no Vila Nova, para que o Vila Nova possa crescer cada vez mais, para que o Vila Nova se torne aí um dos grandes times da Série B do Campeonato Brasileiro. Zago, para a gente ir para o intervalo, você saiu do São Caetano por causa de uma proposta do Palmeiras. Saiu do Mojimirim por conta de uma proposta do Vila Nova. O que te tiraria do Vila Nova? O torcedor do Vila Nova fica um tanto quanto inseguro pelo fato de você ter recebido algumas propostas e saído de clubes em que você iniciava um trabalho. Bom, foram 10, 11 meses à frente do São Caetano e eu iniciei um trabalho lá mesmo, praticamente. Começamos do zero, quase conseguimos o acesso à Série B em 2009, ficamos na 5ª, 6ª colocação, porque não tínhamos um plantel, né? Tínhamos um time e um ou outro substituto, mas não tínhamos um plantel à altura para poder conseguir o acesso à Série A, já que tivemos vários jogadores machucados naquela oportunidade. E o que me tirou do São Caetano, que não me tiraria hoje, sim, se eu tivesse no São Caetano, foi o convite de uma equipe como o Palmeiras, no qual é a minha casa. Conquistei vários títulos pelo Palmeiras, sou ídolo até hoje no Palmeiras, então tudo isso aí pesou para que eu saísse do São Caetano. Mas o pensamento aqui é cumprir o contrato até o final do ano, até porque dei a minha palavra para os dirigentes. Existe multa rescisória? Tem uma multa, mas isso aí também no futebol hoje não quer dizer nada, né? Eu costumo muito, porque eu nasci no interior de São Paulo, fui criado no Mato Grosso,
E aprendi uma coisa no Mato Grosso, que às vezes a palavra vale mais do que qualquer coisa assinada, né? Sim. Então eu dei a minha palavra que vou. Se as coisas caminharem aí tudo pro rumo certo, de continuar aqui no Vila Nova, de ficar no Vila Nova até o final do ano. O Anderson pergunta aqui, Zago, quais as posições que você acha que o Vila precisa de reforços? É cedo ainda, né, para falar em reforços, até porque eu fiz um treino com o Vila Nova e participei de um jogo. Então, o que eu mais vi foi vontade, né, foi a determinação do pessoal em querer acertar, uma garotada nova que tem futuro. Devagar a gente vai encaminhando aí para a diretoria, se nós precisarmos de reforços. O Parreira, Carlos Alberto? Imagino que não seja o treinador. Ou Walter. Ele fala aqui o seguinte, manda um abraço pro Evandro, o Dragão tá igual motorista de Citibus, sozinho lá na frente. Ele fala que é o Carlinho, filho do Marcelo. Conhece, Evandro? Ah, Carlos Alberto, menino bom, são atleticanos lá. Está inscrito no carro dele lá, Dragoneira, grande Marcelo, Cirqueira, Carlos Alberto, abraço a eles. E o Bruno Lopes, que eu imagino que também não seja o ex-atacante do Vila Nova. Ele diz o seguinte, sou torcedor do Vila e queria saber do Zago se o time irá aderir ao sistema 4-4-2 com Betinho e Rony no ataque. Olha, complementando a pergunta dele, porque você já falou que é um pouco cedo, né? Qual o sistema que você gosta de jogar? Eu gosto de jogar no sistema 4-4-2, 4-2-3-1, né? Sempre com um homem de referência na frente, que se movimenta, como o Rony. O Rony, depois de uma certa idade, ele se tornou esse jogador. O Rony, né? seria o 1 do ataque? Isso, o Rony seria o 1 do ataque, até porque fisicamente ele se encontra bem, mas é a adaptação dele, né? Como nós tivemos o Miller, que se adaptou durante o tempo em uma determinada posição. O Miller era de fazer gol. Depois de uma certa idade, ele já passou a ser garçom, né? Ele dava certas assistências que poucos jogadores davam. Então, mas eu gosto de jogar assim, no 4-2-3-1 ou no 4-4-2. Antônio Carlos, você pegou um time todo arrebentado na estreia contra a Aparecidense. E o grande problema do Vila Nova estava sendo a falta de reposição de peças. Aí, de repente, o Rony não jogou. Olha, vários jogadores considerados titulares. Você coloca o Betinho, que mete 2 gols. O Gil teve grande movimentação, o Rony já à sua disposição. Aí, o que você pretende? O Rony volta, Betinho será mantido, o Gil será mantido para o próximo compromisso? Você já definiu na sua cabeça quem que você vai escalar? Bom, a única coisa que eu posso falar é que o Rony volta, né? Até porque ele não saiu por deficiência técnica. Ele saiu porque levou o 3º cartão amarelo e não pôde jogar. E o Rony, queira ou não queira, é uma referência. Dentro do Vila Nova, é o vice-artilheiro do campeonato, então não tem como você deixar o Rony fora de um jogo importante que nós temos pela frente aí contra o Morrinhos. Outro jogador também que jogou bem, aquele Vitor Rossini, número 8, movimentação, cara que ajuda ali o sistema defensivo, bom condutor de bola, chuta para o gol. Esse rapaz me agradou muito nessa partida. Você pensa em encaixá-lo como ali no time do Vila Nova? Eu acho que tudo é questão de oportunidade, né? Se eu não me engano, o Vitor não vinha tendo tantas oportunidades, não teve nenhuma oportunidade. Como o Paulista, que entrou, que foi o volante, um menino da base de 18 anos, que infelizmente fraturou, também fez uma boa apresentação. O Jubal, o John jogou muito bem. O Rafael, que foi um menino que jogou na base esse ano, nem sei se tem 18 anos ainda, também jogou muito bem. Então, o importante é você ter peça de reposição, e deu para ver que a equipe tem, até porque no domingo, se não fosse aqueles 2, 3 minutos de bobeira que nós tivemos ali, merecíamos até um placar mais elástico. Você já treinou o Vando em outra equipe? Treinei o Vando e treinei o Betinho também, no São Caetano. Porque o Vando, coitado, estava transmitindo o jogo, falei, esse rapaz não vai aguentar não, ele estava sem pernas, estava muito afoito, em bolas assim, quase que perdidas. Ele fisicamente é bem preparado, é um jogador que tem técnica, pode ser titular ali. Pode, e tem aquela questão de estreia, né? Tem um jogador que sente mais, outros menos. Nós também vamos avaliar fisicamente como se encontra a equipe nesse momento, para que as coisas possam se caminhar aí da melhor maneira possível. Está ansioso para ganhar o primeiro título como treinador? A ansiedade é grande, né? Até porque
graças a Deus, durante a minha carreira como treinador, acho que não passou nem um ano em branco sem disputar uma decisão. Paulista foram 9 campeonatos que eu disputei. Como jogador, né? Como jogador, é. Foram 9 campeonatos que eu disputei, foram 6 títulos, 2 vice-campeonatos e uma que eu fiquei fora. Então, apesar do pouco tempo que eu tenho também como treinador, eu acho que é importante, né? E seria num momento bom, num momento importante, com uma equipe importante, né, que é o Vila, depois de 6 anos que não conquista um título. Mas, às vezes, se eu conseguir colocar o Vila Nova na Série A, seja na segunda, terceira, quarta colocação, para mim também vai ser um título. Uma zaga com a média de idade tão baixa, excluindo aqui o Álvaro, é um problema? Precisa ter um zagueiro mais experiente ou não tem necessidade disso? Não, eu acho que não tem necessidade disso, né? Até porque os jogadores, os garotos que entraram aí até agora, o Henrique, o Lázaro, o Ian, fizeram boas apresentações. E nós temos até o final do Campeonato Goiano aí para analisar bem antes de trazer um ou outro jogador. Depois que você viu tudo, qual é a impressão que você teve do Vila Nova, da estrutura física do time, do elenco? Dá para ir, dá para conquistar alguma coisa, dá para atingir o sonho, chegar a uma Série A? É aquilo que eu falei no início, né? Eu não vi quase nada, porque eu cheguei na sexta-feira e participei de um jogo só. Então, pelo menos a parte estrutural. Não, a parte estrutural eu acho que dá sim, dá para melhorar mais ainda, né? E é isso que eles estão fazendo, estão reformando os vestiários, a concentração do amador, vão tentar colocar uma sala de musculação, cozinha, tudo isso aí ajuda bastante. O jogador olha isso e vê que o clube está crescendo, que o clube está se desenvolvendo. Então, esse modelo de gestão que está sendo feito dentro do Vila Nova é interessante, com a experiência que você tem? É interessante. É a mesma coisa lá no Mojimirim, né? É interessante desde que as pessoas cheguem e façam com que o Vila Nova ou qualquer outra equipe cresça, né? E por aquilo que eu pude ver, o pessoal que está participando aí junto com o Vila Nova tem muita vontade de que a equipe chegue na Série A o próximo ano. Você vai participar da indicação de jogadores aí para o Campeonato Brasileiro, principalmente? Eu acho que a questão de indicar é o seguinte, você sentar numa mesa, colocar 3 nomes, 3, 4 nomes e ver aquilo que você quer. Aí você tem A, B, C e D. Vamos tentar o A. O A quer ganhar 70 mil reais, 80 mil reais. Não dá. Então vamos tentar o B. Eu acho que é em cima disso que você tem que trabalhar. Não adianta eu querer impor um jogador, sendo que as condições que esse jogador vai pedir estejam fora daquilo que pode pagar o Vila Nova. É um tipo de competição que o jogador não precisa ter muito nome para disputar? Tem que ser de pegada mesmo? A Série B, na minha opinião, é um campeonato fortíssimo. Pode se comparar à Série B de qualquer outro país aí. Eu acompanho muito o futebol italiano, joguei 5 anos na Itália, pude acompanhar a Série B do campeonato italiano. E a Série B no Brasil hoje, o nível técnico é muito forte. Não é só correria e marcação, não. Nós temos grandes jogadores jogando na Série B. O Hélio iniciou mudanças na estrutura do Vila Nova. Entre elas o CT, né, que ele queria que fosse murado, que tivesse uma estrutura para os atletas poderem ficar mais tempo lá. E também no Oba algumas mudanças lá já citadas aqui. Seu objetivo, Zaga, é continuar exigindo essa profissionalização do Vila Nova? Bom, eu acho que é importante isso, né? No CT do Vila Nova, primeiro o que falta ali no CT do Vila Nova são 2 salas. Uma para a comissão técnica se trocar e uma outra para você poder fazer a fisioterapia. O vestiário é enorme, tem um vestiário muito bom. Então, se construírem essas 2 salas... Falta uma sala de imprensa lá também. E uma sala de imprensa também, né? Eu acho que não custa já fazer tudo, pronto, uma sala de imprensa também. Se construir isso, que na minha opinião, eu acho que não custa tanto, já dá para nós começarmos a ir diretamente ao CT do Vila Nova.